Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo Sinsic. Eu vou apresentar para vocês hoje mais uma sessão do MVP IT Showcast, hoje falando sobre o System Center Data Protection Manager, conhecido também como DPM 2012. Nessa apresentação, nós vamos ver um pouco sobre como funciona essa ferramenta, qual o mercado que ela tem, e a minha intenção é tentar fazer o máximo possível com vocês algumas demonstrações de como que ele funciona, para que vocês possam utilizá-lo melhor no seu dia a dia. Como já me apresentei para vocês, meu nome é Marcelo Sinsic, trabalho na Dell Computadores, no departamento de consultoria global, sou MVP, certificado na família System Center, incluindo a Private Cloud, e o que nós vamos falar um pouco nesta apresentação é sobre, primeiro, o mercado de backup. Este mercado hoje de backup ele é extremamente grande. Essa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês é baseada numa apresentação feita no MMS, onde foi apresentado o total de vendas hoje só de backup. Então, como pode ser visto aqui, esse mercado é muito grande. Hoje nós chegamos a ter uma cifra de 2,7 bilhões, crescendo para 3,6 bilhões de dólares só em ferramentas de backup. E o que representa hoje 12,2% do mercado versus 5,8% do restante das plataformas de mercado. Isso significa um pouco do quanto nós temos hoje com gastos nessas plataformas. Ainda outro dado interessante é como está o crescimento. Todas as plataformas tiveram um crescimento nos últimos anos de 900 milhões, enquanto que apenas o Windows cresceu 800 milhões. O seu crescimento em termos de gastos e necessidades com backup é muito maior do que até mesmo outras plataformas. Então vamos falar um pouco sobre como funciona o DPM. Primeiramente, o DPM é uma ferramenta de backup integrada a produtos Microsoft. É importante dizer que o DPM ele só faz backup de produtos homologados e suportados pela Microsoft dentro das suas suítes. Então, ele faz backup de Exchange 2007, 2010 e agora o 2013 a partir do CSPAC 1, SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012, também já com o DPM 2012, o SharePoint 2007, 2010, também agora o 2013 no CSPAC 1, o Dynamics, toda a plataforma de Windows Server e toda a plataforma de File Server, ou seja, o Windows, especificamente os File Servers, também podem ser protegidos com o DPM. Uma das funcionalidades que podemos usar é as funcionalidades de sincronização. Uma das características que todo programa de backup possui e que o DPM também implementa é que, primeiro, fazemos um backup full. E de tempos em tempos, temos a possibilidade de fazer um backup incremental. Por exemplo, o default do DPM são 15 minutos. E a partir daí, eu passo a ter os backups online, porque são chamados de online ou snapshots online, porque eles são real-time. Esses backups a cada 15 minutos, lógico que eles não são feitos em fitas, senão eu não conseguiria manter essa frequência tão alta, eles são feitos a cada 15 minutos, permitindo assim que eu tenha em disco, como podemos ver aqui, um backup eficiente e altamente atualizado em relação aos dados que eu tenho. E eu também tenho os backups em fita, como podemos ver aqui embaixo. Os backups em fita, eles podem ser feitos de tempos em tempos e eles utilizam a réplica do backup que foi feito em disco ou fazem um backup na hora, caso não haja o backup em disco. Então, se existe um backup em disco atualizado, ele usa o backup em disco. Se não existe, ele utiliza um backup novo e faz diretamente nas fitas. E agora eu também posso fazer backup off-site. No DPM 2012, eu consigo fazer backup dentro do Windows Azure, ou seja,
eu posso manter o meu backup fora da minha rede, sem a necessidade, por exemplo, de contratar algum provedor específico. Eu apenas compro essa funcionalidade, faço essa subscrição dentro do Windows Azure, e aí eu passo a utilizar o DPM 2012 nativamente para armazenar os backups na nuvem, tanto para armazenar como para retirar, como eu vou demonstrar para vocês depois na demonstração como que isso funciona. Vamos falar então sobre as plataformas que o DPM suporta. Os sistemas operacionais que ele suporta é o Windows Server 2012, desde que você tenha o Service Pack 1 do System Center 2012, que está para sair agora, o Windows Server 2008 e 2008 R2, o Windows Server 2003 e 2003 R2, porém é importante lembrar que tem que se ter o Service Pack 1, Windows 7, Windows Vista e o Windows XP a partir do Service Pack 2. Outros produtos, ele protege SQL 2000, Service Pack 4 até o 2012, apesar de não estar aqui o 2012, ele já está incluído. O SAP, desde que ele execute no SQL Server, se for Oracle ou não, porque, como já comentei no início, ele não dá suporte a produtos que não sejam Microsoft. Exchange, desde a versão 2003 com o Service Pack 2. SharePoint, desde a versão 2003. SharePoint Services, da versão 2. Dynamics, a partir do 2009. E os Small Business, versão 2008. Também incluímos o SharePoint 2013 e o Exchange 2013, porém, a partir do DPM 2012 com o System Center Service Pack 1, que sairá em breve. Quanto a File Server, o que eu consigo de cada um dos servidores? O que consigo tirar deles? Por exemplo, nos File Servers, eu consigo usar um recurso chamado Self-Service End User Restore, onde o usuário, a partir do Explorer, consegue consultar os backups e fazer os restore automaticamente sem a minha necessidade. Também possuo no SQL proteção de instâncias, até 1000 databases para cada SQL. Também possuo a funcionalidade de Self-Service Restore e posso recuperar databases do SQL 2005 em cima de um servidor 2008. Do SharePoint, ele pega todas as versões, ele protege automaticamente o farm e os documentos. E no momento do restore eu posso escolher se eu quero voltar um farm inteiro ou um documento específico a partir de um backup. E no caso de Exchange, ele é capaz de trabalhar com todas as funcionalidades de alta redundância que o Exchange possui. Seja CCR, que é Cluster Replication, seja o LCR, que é o Local Replication, ele consegue trabalhar com todos os recursos e trazer para mim os restores e fazer os backups otimizados para quando temos esses recursos de cluster, o que torna ele um produto muito interessante para se fazer backup dessas plataformas. E aqui um pouco de como que eu trabalho com o Restore. O Restore no DPM 2012 é feito com apenas um clique. Ele suporta tanto voltar das fitas, quanto voltar do banco de dados, que fica diretamente nos discos, e ele trabalha também com robôs. O que significam robôs de fita? Muitas unidades de fita, elas são apenas um ou dois tape cartridges, que são os leitores mesmo de fita, e eles trabalham com o repositório de fitas, que é o chamado robô ou storage cartridge. Esses storages, eles possuem alguns 12 fitas, outros 15, alguns 24 fitas, e o DPM, usando o barcode de cada fita, ele consegue saber aonde aquele backup foi feito, e ele consegue fazer o restore selecionando no robô a fita. Então, ele sendo compatível, ele envia o comando para o robô de fitas, o comando faz com que o robô posicione a fita, seja no cartridge 1 ou no cartridge 2, por exemplo, faça a fita ficar ativa e ele automaticamente passa, então, a usar aquela fita ali funcionando automaticamente. Se você tiver um robô maior, ele trabalha com esse robô maior também. E aqui temos um pouco nessa demonstração de como que esses backups podem ser feitos. Então vamos à demonstração. Como eu prometi, vamos trabalhar em cima da ferramenta para que vocês conheçam um pouco de como que ela funciona.
Então essa é a tela principal do DPM 2012. Por favor, me informem pelo QA se a minha tela está aparecendo para vocês. Obrigado, Felipe. Numa última demonstração que eu estava fazendo de um dos eventos, a minha tela não estava aparecendo, por isso que eu estou confirmando com vocês. Então aqui vocês podem ver a interface principal do DPM 2012. A interface dele é muito simples, ela é baseada na Ribbon, já do Office novo, e ela trabalha com alertas, onde eu tenho aqui o monitoring, e eu tenho alertas e jobs. Essa é a minha primeira parte da interface. A segunda parte, como vocês podem ver aqui na lateral esquerda, eu tenho proteção, aonde aqui em proteção eu consigo ver os diferentes jobs de backup, que no caso do DPM é bom lembrar que ele não usa o termo job de backup, ele usa o termo Data Protection Group, ou apenas Protection Group, que é o conjunto do que vai ser feito o backup. Por que isso? Muitas ferramentas de backup entendem como job o que está sendo backupeado. O DPM ele entende como Protection Group o conjunto do que vai ser backupeado e como job os horários em que esse backup vai ser feito. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, na minha tela de jobs, eu tenho aqui alguns jobs que eu executei. Esperar a tela aparecer aqui. Eu abri um computador do lado para acompanhar se as telas estão abrindo. Aí. Então, notem que aqui eu tenho todos os jobs. Porém, notem que no nome do Protection Group, eu tenho apenas um Protection Group. Ou seja, eu executei 3 jobs para o mesmo Protection Group. Então, por isso que há essa diferença. Às vezes, quando conversamos sobre o DPM com alguém que é de backup, a pessoa muitas vezes fala isso para nós. Ah, mas cadê o job no DPM? O job no DPM, na verdade, não é o Protection Group, e sim as execuções que ele ocorre. Depois aqui embaixo eu tenho o Recovery. O que é o Recovery? É exatamente quando eu quero retornar um dado. Eu tenho Reporting e Management, que é onde eu configuro. Vamos começar então pela parte de gerenciamento. Então, aqui na tela de gerenciamento, que vai aparecer para vocês daqui a pouco, eu tenho ela dividido em 3 diferentes funcionalidades. A primeira são os agentes, ou seja, a lista de agentes que eu quero proteger. Notem que o meu agente está ocorrendo um erro aqui. Eu posso dar um refresh nele para ver se ele está ok. Ok? Assim como eu também posso definir outras coisas no agente. Por exemplo, desabilitar todas as proteções. O que significa isso? Significa que, a qualquer momento, eu posso simplesmente pegar o meu agente e desabilitá-lo. Assim eu não preciso ir grupo por grupo, desabilitando o que eu estou fazendo de backup. Por exemplo, um servidor que eu tirei do ar. Eu vou lá, desabilito a proteção dele, todos os jobs continuam funcionando, só não fazendo daquele servidor, o que torna bem prático o processo. Imaginem, por exemplo, que eu tivesse vários protection groups onde se envolve alguns servidores e eu preciso tirar, eu posso apenas desabilitar aquela proteção para aquele servidor. Um outro recurso interessante é o Truth. O que esse recurso aqui faz? Ele permite que eu indique para cada diferente servidor uma determinada banda que esse servidor pode utilizar. E também os horários em que ele pode fazer isso. Então, no exemplo aqui que eu tenho na tela, eu poderia, por exemplo, indicar que eu quero que o meu servidor ele use apenas 128K de um link nos horários de trabalho, e fora dos horários de trabalho, eu quero que ele ocupe todo o link. É o exemplo que está aqui, claro que eu não tenho ele habilitado, mas notem que
das 9 da manhã às 6 da tarde, em todos os dias da semana, ele usaria o link de 128K. Nos outros horários, ele utilizaria o link full, ou seja, eu não estaria controlando quanto que eu estou usando, o que é algo muito importante, já que eu posso ter casos em que o backup pode estar ocasionando algum tipo de problema para mim. Na sequência, a segunda tela são disques. O que significam os discos? Os discos são unidades físicas aonde eu guardo os dados. Isso significa o seguinte, que dentro de um servidor DPM, eu posso ter os backups em disco e em fita. No caso dos backups em discos, eles são muito eficientes porque eles são muito rápidos e confiáveis. Então, por exemplo, nesse caso, notem que eu tenho um disco de 127 GB. Esse disco ele já foi utilizado 47%. Conforme podemos ver aqui ao pé da página, ele está sendo utilizado para o backup do SQL Server e para o backup do meu disco C no meu computador. Então, esses dois backups estão ocupando 46,8 GB. Mas eles realmente têm 46,8 GB? Será que é assim que eu devo fazer essa leitura? Não. Notem por quê. Eu vou abrir aqui a minha ferramenta de discos do Windows. E vocês poderão notar que eu tenho o meu disco C, e eu tenho aqui um segundo disco, que é o disco 1. E esse disco 1, ele está dividido em volumes. Notem que ele é um disco dinâmico, e ele tem vários volumes. DPM volume 2, DPM volume 3, DPM volume 4. O que significam esses volumes? Quando você entrega um disco para o DPM, ele automaticamente formata esse disco, transforma o disco em dinâmico e particiona o disco em pedaços. Para cada backup que você realizar, ele cria duas partições. Uma para guardar o backup, por exemplo, neste caso aqui da minha tela, essa partição de 10 GB e essa partição de 29,92 GB são os backups full. E as segundas partições, a de 4,57 GB e a de 2,36 GB, são os backups incrementais. Então é assim que ele armazena os dados no disco. Ou seja, ele utiliza um disco e ele vai particionando esse disco conforme você vai criando os grupos de proteção. Agora vamos ver então as libraries. Notem que eu tenho aqui um robô de fitas. Esse robô tem, teoricamente, 200 slots e esse robô tem 5 tapes cartridges, ou seja, seria um enorme robô. Na verdade, eu não tenho fisicamente, até porque eu estou em uma máquina virtual e o que vocês estão vendo aqui, na verdade, é um emulador chamado também de VTL. O que é um VTL? É um Virtual Tape Library. Assim como você tem os Virtual Disks, os VHDs, você tem os Virtual Tape Library. Neste caso específico, eu usei um software que, aliás, eu recomendo para quem for tanto trabalhar como para quem for fazer testes, baixar esse software chamado FileStreamer. Esse software ele faz algo bem interessante. Ele emula um robô de 5 tape drives e 200 slots. E você indica para ele arquivos. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e eu estou vendo que eu tenho 2 arquivos em disco, cada um de 1 GB, e eles são como se fossem uma fita de verdade. Então o DPM ele é compatível com isso, e ele é possível usar em produção também. O que eu posso fazer, por exemplo, se vocês não têm um tape cartridge e têm um servidor externo que queiram guardar o backup, vocês podem, usando essa ferramenta, adicionar um tape drive aqui em mídia, um tape drive virtual, colocá-lo num servidor em rede, por exemplo, com um drive mapeado, e para o DPM, esse drive mapeado vai aparecer como se fosse uma fita, como vocês viram que apareceu no meu servidor aqui. Então, esse é um recurso interessante para se usar no DPM. Vamos falar um pouco sobre o gerenciamento de fitas, já que é uma coisa um pouco complicada de ser feito. Eu tenho alguns recursos aqui. Por exemplo, digamos que eu queira saber o que tem
nas minhas fitas? Eu tenho um conjunto de 10 fitas e eu não sei o que as fitas têm. Eu posso a qualquer momento vir na library e notem que eu posso dar um inventário ou um rescan, como pode ser visto aqui em cima na Ribbon. O que significa isso? Significa que a qualquer momento, dentro do meu ambiente, eu posso, por exemplo, saber as fitas que estão sendo utilizadas e como estão sendo utilizadas. Isso é bom quando você pega, por exemplo, fitas já utilizadas, e aí você precisa saber o que tem dentro daquelas fitas. Notem que eu também posso otimizar o uso. O que significa otimizar o uso de fitas? É um recurso chamado de collocated. O que é o collocated? O collocated é um recurso onde eu indico que uma mesma fita pode conter múltiplos backups. Então, por exemplo, na tela que está agora aqui, vocês estão vendo que o meu backup de exemplo, ele não é collocate, ou seja, ele não pode ser misturado com outros backups. Quando que isso vai ser interessante para mim? Isso vai ser interessante, por exemplo, quando eu tenho apenas um tape e eu preciso ficar trocando as fitas manualmente. Então eu posso pegar aquela fita e dizer que aquela fita ela tem aqueles grupos de proteção são collocated. Então ele vai fazer todos os backups em uma única fita. Do jeito como está a minha configuração agora, por exemplo, esse meu grupo exemplo DPM só irá fazer backup em uma fita específica. Como que o DPM identifica que fita que ele vai utilizar? Ele identifica a partir do barcode, que pode ser visto aqui na lista de fitas. É a partir do barcode que ele vai identificar e vincular que determinado backup fica em determinada fita. Outra questão. E se eu precisar, por exemplo, limpar uma fita? Como que eu faço? Eu posso clicar nela e aí eu tenho várias funcionalidades. Por exemplo, identificar a fita. O que tem dentro dessa fita? Eu botei lá uma fita, eu não sei o que ela tem, então eu coloco ela no Drive, dou um identificar e ele vai trazer para mim tudo que tem naquela fita. Vamos fazer isso com essa fita, por exemplo. Ao mesmo tempo, eu pego aqui a fita de baixo, enquanto ele está identificando, e a fita de baixo, por exemplo, eu posso marcá-la como limpa, ou seja, marcar essa fita como uma fita disponível. Então eu venho aqui, ok. Notem que a fita anterior já ficou como free, ou seja, ela está livre. E a fita atual, a segunda fita, o segundo slot que eu cliquei aqui, notem que ele entrou com a opção de Cleaning Cartridge, ou seja, ele está limpando a fita neste momento para que a fita fique limpa e ele passe a utilizá-la. É assim que eu vou gerenciar então minhas fitas, utilizando Collocated, onde eu posso utilizar uma mesma fita para vários backups. Em qual limite? Até o limite que couber. Eu tenho também os inventários de fita que eu posso utilizar e posso também fazer limpeza nas fitas e assim por diante. E se eu quiser ver o que tem numa fita, só clicar nela no botão direito e utilizar a opção View Tape Contents, que aí automaticamente ele vai me dar uma lista de tudo que aquela fita específica tem. Um cuidado importante quando vocês forem utilizar Collocated. Por exemplo, imaginem que eu pegue uma fita e coloque no meu tape, essa fita, por exemplo, de 1 GB, de 1 tera. No momento em que eu colocar essa fita dentro do cartridge e ele começar a ocupá-la, ele tem a data de vencimento. O que significa a data de vencimento? No momento que eu crio o grupo, eu indico por quanto tempo um backup em fita é mantido. Então imagine que eu coloque, por exemplo, que minha fita ela vai ficar disponível por 1 mês. E você tem apenas uma fita. Quando ele fizer o primeiro backup diário, ele vai usar um pedaço da fita. Digamos que no 8º dia, ele encheu a fita. O que vai acontecer? Quando que essa fita ela vai ficar livre para mim? Só quando todos os backups estiverem vencidos e a fita inteira ficar limpa. Por quê? Processos de fita são sequenciais. Eu não tenho como gravar num pedaço da fita
como era antigamente em fita cassete. Eu limpo a fita inteira e depois gravo nela inteira. Então, por exemplo, se você fizer um backup e utilizar uma fita por 15 dias, essa fita só ficará de novo disponível não na data do backup do primeiro, ou seja, eu comecei a usar essa fita no dia 1º. Não, ela só vai ficar livre no dia 15, que é o último dos backups que tem nela. Então, cuidado com isso quando utilizarem a opção de Collocated. Por fim, notem aqui a opção Online. Essa opção Online é onde eu faço uma assinatura do Azure Backup. Então, eu posso vir aqui em Manage Subscription, apenas esperando um pouco para que atualize a tela. Ok. Então, aqui em Manage, clico em Online. Aqui na Ribbon, eu clico em Manage Subscription. E ele vai abrir para mim o site do Windows Azure, onde ele mostrará para mim nesse site um software. Esse software eu vou baixar no meu computador e a partir daí eu vou conseguir fazer os backups diretamente no Windows Azure. Isso é um recurso muito interessante. Muitos softwares de backup que nós temos hoje não são capazes de fazer isso. Muitos softwares de backup, eles fazem backup online, mas como um serviço à parte, onde você precisa ter um outro software ou ter uma outra assinatura. No caso do Windows Azure, eu apenas pago a assinatura do storage que eu vou utilizar no Azure, mas eu não preciso ter um produto específico ou pagar alguma licença específica de software para fazer com que esse backup vá para lá. Eu apenas preciso ter o espaço lá para mim comprado, sem a necessidade de ter dois produtos, por exemplo, um para fazer o backup online e outro para fazer o backup em fitas. Então vamos para a opção de proteção. É aqui que eu tenho os backups que eu faço. Lembre-se, Protection Group não são jobs. Jobs são os períodos em que esse backup é executado. E isso é sempre importante focalizar, pois é uma confusão comum de quem utiliza o DPM chamar o Protection Group de jobs. Não são jobs. Então, eu vou criar um novo Protection Group. Então, eu venho aqui em New. O primeiro passo é eu selecionar se o backup que eu estou fazendo é de servidores ou se é de clientes. Qual a diferença? Se eu selecionar que o meu backup é de servidores, ele carrega a lista de serviços como SharePoint, SQL, é o que ele procura na máquina. Se eu disser que o meu backup é de clientes, ele faz o backup apenas de dados de máquina, Drive C, e assim por diante. Ou seja, o que muda é o que ele procura. Então, no meu caso, estou fazendo backup de servidores. E ele me mostra automaticamente todos os itens que eu posso fazer backup. Então, notem que eu tenho aqui o meu cluster, onde eu posso fazer backup diretamente de uma máquina virtual. Então, vocês podem ver que eu tenho aqui uma máquina chamada Windows 2012 Core. Então, eu posso fazer backup de uma máquina virtual usando o Save State, o que é bem interessante, porque quando eu seleciono aqui que eu quero fazer backup de uma máquina virtual utilizando o Save State, eu estou indicando que eu quero que esse backup crie primeiro um VSS no servidor. Ou seja, esse backup ele é online em uma máquina virtual. Muitos produtos de backup exigem que para se fazer backup de uma VM, aquele serviço fique offline, ou que então aquele serviço tenha que ser derrubado. O que não acontece com o DPM. Como que ele consegue processar isso? Ele processa da seguinte forma. Ele cria um VSS do VHD no servidor e ele faz a cópia a partir do VSS.
Então, o backup é feito sem queda no servidor de Hyper-V, sem a necessidade de ter que se fazer um snapshot, como muitos sistemas de backup acabam fazendo. A mesma coisa para outros serviços. Notem, por exemplo, que ele me mostra para o meu último servidor, o W2012 DPM12, ele mostra para mim shares, SQL servers, volumes e System Protection. Ou seja, eu posso fazer backup só de uma pasta compartilhada, só de um banco de dados específico, ou eu posso fazer backup de algum diretório no meu disco. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui fazer backup de um diretório específico do meu computador. Por exemplo, esse diretório Crystal Link. Então, eu quero fazer backup desse diretório. Um detalhe interessante, ele não está deixando eu selecionar o backup do meu disco C, porque já existe um grupo de proteção fazendo o backup dele. Eu tenho que pegar o disco C de outra máquina. Então eu vou pegar aqui o disco C de outra máquina que eu tenho, que ainda não foi feito nenhum backup dela. Aqui, este é o backup que eu quero fazer. Ok. Continuando, vou dar um nome para o meu grupo de proteção. Então vou chamar o meu grupo de proteção de Lab Webcast e indicar que o backup vai ser feito em disco e em fita. Notem que eu tenho a possibilidade de fazer o backup online. É aqui que eu vejo a opção de mandar o backup diretamente para o Azure, apenas configurando a conta como vimos anteriormente. O próximo passo é indicar como que eu quero fazer o backup short term. Lembrando, o backup short term é aquele backup feito em disco. Portanto, é aquele backup que eu posso usar aqueles intervalos que vimos na apresentação de 15 minutos. Então, notem que neste caso, ele está me indicando que eu vou fazer o backup mantendo por 5 dias em disco, fazendo a cada 15 minutos. É óbvio que para isso eu preciso ter muito espaço em disco. Então eu vou indicar, no meu caso, que eu não quero fazer backup short term. Ou melhor, vamos fazer o backup a cada 12 horas. Ou seja, ele vai fazer às 18 horas, ele faz esse backup, ou esse recovery point. E o backup full, como podemos ver aqui embaixo, está também às 18 horas, ou seja, não iria funcionar muito bem. Afinal de contas, eu ficaria com os meus backup fulls no mesmo horário do recovery, e aí não adiantaria. Então, já que o meu backup de recovery é feito às 18 horas, então eu quero que o meu backup full seja feito apenas aos sábados, às terças-feiras e às sextas-feiras. E o backup vai ser feito a 1h da manhã. Então aqui eu estou indicando os horários em que esse backup vai acontecer. Aí eu consigo ter um horário específico para quando esse backup full for feito. Então é claro que sempre é bom colocar os backup fulls não muito distantes. Por exemplo, já vi casos em que os backups full são feitos uma vez por mês. É claro que isso é uma decisão não muito boa, porque em caso de recovery, eu vou ter que fazer o recovery de todo full para poder retornar os recoveries points que são criados. Então o ideal é você ter alguns backups express ou alguns backups full em determinados horários não muito distantes, também para não gerar muitos restores no momento de voltar. Próximo passo, vamos ver o espaço em disco. Como falamos antes, o DPM, o backup é feito primeiro em disco. Claro que isso não é obrigatório, mas em geral ele é feito primeiro em disco. Então notem que aqui ele já me indicou. Eu tenho um backup de 27 GB, é o espaço que ele calculou. Esse backup vai ser feito em um disco, que é o único disco que eu tenho. Eu poderia ter vários discos. Esse disco tem 46 GB já alocados e eu posso utilizá-lo. Então, aqui é onde eu posso colocar
por exemplo, o espaço que vai ser utilizado ou cada partição que vai ser criada. Notem que ele quer criar uma partição de 8 GB para guardar os dados daquele Hyper-V, quer dizer, daquela máquina virtual, com 2,94 GB para os pontos de recuperação, e ele quer utilizar 32,9 GB para guardar os dados que estão no Drive C. Por exemplo, esse dado é absurdo. Naquele diretório que eu marquei, não há 32 GB. Aquele diretório não chega nem a 1 GB. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mandar que ele calcule o espaço real. Nesse momento, o que ele fez? Ele foi no diretório e capturou o tamanho daquela pasta. Então, por que antes ele mostrava 32 GB? Porque quando eu selecionei que eu queria fazer backup do disco C, mas selecionei um único diretório, o DPM ele leu o espaço total do disco. E ele me trouxe aqui o espaço total. Então, ao dar a opção de calcular, eu estou dizendo para ele, veja o espaço só daquela pasta. Aí ele vai naquela máquina, lê o espaço daquela pasta e realocou aqui o tamanho da partição que ele vai criar. É claro que a qualquer momento eu posso vir aqui e alterar. E outra opção que eu tenho aqui, Storage Pool ou Custom Volume. Quando que eu vou utilizar o Custom Volume? O Custom Volume é caso você mesmo queira particionar o disco. Por exemplo, digamos que eu tenho um disco e esse disco eu já utilizo ele, é um storage, mas eu tenho lá muito espaço. Neste caso, eu não consigo usar o Storage Pool, porque como comentamos antes, o Storage Pool é um recurso onde o próprio DPM vai criar as partições e ele exige que o disco seja formatado, senão ele não aceita o disco. O Custom Volume permitiria que eu criasse as partições, então eu mesmo manualmente criaria as partições e eu viria aqui no DPM e indicaria para ele o nome de cada partição que vai ser utilizada. Então eu criaria lá as 60 partições para os 30 backups e indicaria para cada backup qual a partição que ele vai utilizar. Claro que esse é um processo extremamente trabalhoso. Agora vamos então à opção de fitas. A opção de fitas, aqui é onde eu tenho o período de retenção, ou seja, quanto tempo ele vai demorar para limpar a fita. Então, no caso aqui, vejam que ele me sugeriu 3 meses. Então, eu vou alterar aqui para 1 semana. Dizer que o backup em fita é diário. Automaticamente aqui embaixo ele já me mostrou que ele vai fazer o backup todos os dias às 23 horas, então eu não vou mexer nesse backup. Mas e se eu precisar de conceitos de backup chamados de grandfather, father son, ou seja, backups incrementais do tipo, eu preciso de um backup do dia, um backup da semana e um backup do mês. Como eu faria isso? Até o DPM 2012, isso era praticamente impossível de ser feito, porque o DPM não permitia que eu fazia isso. Ele permitia apenas um agendamento para cada Protection Group em fita. O DPM 2012 adicionou aqui uma opção a mais. Agora, quando eu clico aqui em Customize, eu posso indicar quais backups eu preciso daquele mesmo Protection Group. Então, eu posso indicar um backup diário, eu posso indicar que eu preciso de um backup semanal e posso indicar que eu preciso de um backup mensal. Então eu teria o backup diário, o backup semanal e o backup mensal. Ou, como muitas empresas trabalham, o backup semanal, que normalmente é feito num domingo, o backup mensal, que normalmente é feito no último dia do mês, e um backup anual, que é feito no dia 31. Então, notem que agora eu consigo customizar para um mesmo grupo de backup vários jobs diferentes de fita, o que era uma grande reclamação no DPM 2010. Por fim, o próximo passo O próximo passo é escolher qual é a library que eu vou utilizar e qual é a cópia. Então aqui eu tenho a library, o número do slot e a cópia. No caso, eu posso ter até os 5 slots.
significando qual slot eu vou utilizar. Por que esse dado é importante? Digamos que eu tenha 5 jobs de backups, ou melhor, eu tenho 5 drives. O ideal seria eu configurar no mesmo horário até 5 jobs. E cada job acontecendo em um cartridge. Com isso, eu conseguiria fazer o recurso de cada cartridge ser simultâneo. Então eu colocaria, por exemplo, o primeiro grupo de proteção na fita 1, o segundo na fita 2, o terceiro na fita 3 e assim por diante. Por fim também, comprimir dados ou encriptografar dados, caso você precise de alta disponibilidade nesses dados. E quando vai ser a primeira réplica? No caso, eu quero que a primeira réplica aconteça imediatamente. Então, assim que eu clicar aqui, ele já vai fazer a primeira réplica, ou eu poderia agendar essa réplica. Então, já vou dar um OK aqui. O meu grupo está criado. E eu tenho uma última opção. É essa opção que aparece aqui, chamada de Optimize Performance. O que significa o Optimize Performance? Ele permite que eu faça compressão nos dados de rede. Quando eu clicar aqui, como esse backup está sendo feito de um servidor remoto, ele vai pedir para que o agente que fique instalado na máquina faça a compressão dos dados. Então, o agente vai comprimir os dados de backup antes de me enviar, o que garante que eu consuma muito menos banda para fazer isso. Ok. Então, terminei o meu grupo. Enquanto ele termina o grupo, eu tenho uma pergunta aqui do Diego. Como eu faço para criar um ponto de recuperação selecionando só Week ou Month? Neste caso, Diego, o que você vai precisar fazer é aquele recurso que eu estava fazendo do agendamento mesmo. Se você precisa de um backup Week ou Month, ali onde eu estava criando, ele permite alterar no agendamento. Depois você pode pegar o replay do vídeo e dar uma olhada. Ele permite que eu escolha se o backup é diário, se o backup é mensal, se o backup é semanal. E aí eu escolho a frequência. No backup em fita, eu posso indicar até 3 diferentes sequências. Diário, semanal, mensal, ou diário, mensal e anual. Desde que seja um desses 4 períodos. Diário, semanal, mensal e anual. E no backup em disco, eu não consigo selecionar vários diferentes modos. Por exemplo, ou eu seleciono mensal e digo em qual dia do mês, ou eu seleciono diário e digo quais dias, ou eu seleciono semanal e indico quais dias da semana vão ser feitos. Mas eu não consigo, por exemplo, criar um backup que, por exemplo, o backup que aconteça no dia 31 do mês, junto com outros backups. Eu precisaria criar um job específico para isso. Na sequência, como vemos aqui na tela, ele está criando, então, a réplica, está fazendo a primeira réplica. Como é que eu faço para acompanhar a criação dessa réplica? Para acompanhar a replicação, tanto eu posso clicar em cima do job, como o melhor momento ou a melhor forma é vir em Monitoring e aqui nos jobs ver todos os jobs que estão em execução. E aí eu consigo ver tanto os jobs que já terminaram, quanto os jobs que estão nesse momento sendo executados. Como pode ser visto aqui, eu tenho vários jobs que já completaram, onde eu consigo ver quanto tempo eles demoraram para acontecer e quanto de dados foram transferidos, e eu consigo ver também os backups que estão em execução neste momento. Notem que agora, nesse momento, está acontecendo o backup da minha máquina virtual que está no meu servidor remoto. Ou seja, ele criou lá no meu servidor remoto um VSS, um shadow copy da máquina, e agora está transferindo esses dados para cá. E aí eu consigo acompanhar aqui quanto tempo já se passou e quanto de dados ele já trouxe. Enquanto ele está aqui rodando o backup, se eu voltar para a Protection, eu consigo ver ali como que está a réplica dessa máquina só no ícone. E aqui eu vejo ela em execução. Então é assim que eu gerencio meus backups. E aqui eu vejo então que o meu backup da pasta já aconteceu. Ele ocupou
do 1.1 GB 73 MB, e ele já criou automaticamente um recovery point de 652 MB, que são os dados total da pasta. Então esse é o modelo de backup que eu consigo fazer. Uma pergunta interessante, é possível criar um backup a qualquer momento? Por exemplo, digamos que eu vá ter agora um processo de manutenção no servidor. Por exemplo, o meu file server, que está aqui em cima. E eu preciso fazer um backup neste momento. Eu não posso deixar para fazer o backup amanhã, eu preciso fazer o backup agora, por exemplo. Eu posso, de alguma forma, fazer um backup imediato? Sim, posso. Basta clicar aqui e mandar que ele crie um recovery point. Neste momento, ele vai criar, então, um backup, onde eu escolho se eu quero este backup no disco ou se eu quero esse backup em fita. Então, se eu precisar de um backup, situação que acontece muito, eu vou fazer uma atualização do Windows no servidor file server, mas eu preciso ter certeza de que essa atualização ou essa parada no storage não vou perder dados. Então, eu clico no grupo ou no dado que eu quero, não precisa ser um grupo inteiro, e escolho se eu quero esse backup no disco ou em fita. Por exemplo, no meu caso, eu quero fazer esse backup em fita. Então, eu escolho aqui que eu quero long term. E aí ele já me diz que eu tenho uma fita livre para ser usada para isso, e eu clico no OK. Automaticamente, ele vai startar a fita e vai começar o backup lá. Então, aqui em gerenciamento, eu vou mudar rapidamente aqui para ver o que está acontecendo. E aqui está. Então, aqui eu consigo ver que, neste momento, ele acionou a fita, subiu a fita que estava no slot para o Cartwright 4, que foi o Cartwright que estava vazio, subiu a fita e fez o backup na fita como eu desejava. Então, a qualquer momento você pode usar esse recurso. A qualquer momento você pode clicar num determinado item que você quer recuperar, clica nele com o botão direito, utiliza a opção Criar Recovery Point, utilizando da Ribbon ou mesmo com o botão direito, e automaticamente ele já vai criar o backup para você, tanto em disco como em fita. Isso é um recurso muito bom, pois é simples de utilizar, rápido e muito prático, principalmente quando você tem alguma atualização crítica no seu ambiente. Então, esses são alguns dos recursos do DPM 2012. Ele, como vimos aqui, ele é simples de ser utilizado para fazer backup, ele é bem intuitivo, é importante que você saiba fazer as políticas corretas, e neste ponto eu criei alguns posts, depois eu passo o link para vocês ao final, onde vocês podem utilizar e ver ali alguns recursos específicos do DPM. Deixa eu pegar aqui o link do portal. Ok? Vou colocar aqui num Notepad. Um link interessante para vocês verem, apesar desse link ser um pouco comprido, vocês podem procurá-lo no TechNet Wiki como portal MIVP dentro do TechNet Wiki. Neste portal, nós criamos vários diferentes artigos sobre como gerenciar o DPM 2012, gerenciamento de fita e vários outros também documentos de como fazer essas configurações específicas que eu mostrei aqui para vocês. Procurem por essa palavra mesmo, se vocês irem em um buscador, por exemplo, e utilizarem portal MIVP TechNet Wiki, será o primeiro documento que vai aparecer para vocês em qualquer site de busca, e aí vocês poderão encontrar, por exemplo, algumas questões importantes. Como gerenciar o uso de fita para não estourar a sua capacidade. É importante que você faça isso de forma correta. Também alguns documentos de instalação e assim por diante, para que vocês tenham ali um acompanhamento. E se eu quiser fazer um recovery? Como que eu faço um recovery? Então vamos lá. Volto aqui para o DPM
Notem que ele automaticamente já me mostra todos os grupos de proteção possíveis, onde ele me dá o nome dos servidores. Isso também é um recurso bem interessante, porque aqui fica fácil de eu saber quais servidores eu tenho protegidos e o que tem dentro de cada um deles. Então, notem aqui que eu posso, por exemplo, no meu servidor DPM, quantos backups eu tenho? Eu tenho um backup feito no dia 4, e notem que aqui eu tenho 2 backups feitos. Eu tenho tanto um backup em disco, que foi feito às 19h39, como um backup em fita feito às 19h39, que foi o backup que eu fiz agora há pouco. Aí talvez você pergunte, mas como assim o backup em fita está com o mesmo horário em disco? Lembro que nós comentamos durante o PPT que os backups em fita, quando há um backup em disco, ele utiliza a fita? É o que acontece quando eu clico com o botão direito. Eu peguei o meu backup em fita, ou melhor, o meu backup que estava no disco, e joguei para a fita. E se eu quisesse ter jogado para a fita um backup novo? Aí eu teria que primeiro clicar, mandar que ele fizesse um novo recovery point, e aí eu clicaria com o botão direito e mandaria ele fazer um long term backup, onde ele pegaria esse backup e jogaria para a fita. Mas aqui é fácil fazer o restore, então se eu escolher, por exemplo, que eu quero voltar o meu backup em disco, eu poderia escolher aqui, e dando duplo clique, notem que eu vou abrindo as pastas, até chegar no arquivo específico que eu quero retornar. Por exemplo, digamos que eu quisesse retornar esse arquivo aqui. Esse arquivo está dentro da pasta Program Files, System Center, DPM. Eu fui navegando nas pastas e eu cheguei aqui no arquivo que eu queria fazer backup. Então, o próximo passo seria clicar com o botão direito nele, dar um recovery aqui na barrinha, e eu tenho a opção de retornar esse arquivo em local original, em outro local, ou copiar para a fita também. Eu posso, por exemplo, pegar um determinado backup, exemplo, digamos que o DPM faz backup todos os dias. Talvez seja a pergunta que o Diego quis antes. Ele faz backup todos os dias. Eu preciso guardar o backup especificamente do dia 31. Só que nós já estamos no dia 3. O que eu posso fazer? Eu vou na parte de recovery, escolho o backup do dia 31, pego ele como vocês viram agora, seleciono ele, venho aqui no Recovery Type e escolho copiar para tape. Ou seja, ele vai pegar aquele backup do dia 31 e vai copiar aquele backup para uma fita. Isso é um recurso interessante quando eu preciso, por exemplo, manter backups de dias específicos. Aí eu posso a qualquer momento ir no Recovery e selecionar aquele backup específico que me interessa. Isso ajuda muito também a guardar backups de dias específicos que eu preciso, utilizando, na verdade, a opção de Recovery. É meio estranho, nós sempre comentamos que essa opção ela fica meio, parece fora de lugar. Então, no momento que eu vou fazer um recovery, eu posso escolher, na verdade, ao invés de fazer o recovery, copiar aquele backup em fita. É estranho, mas é assim que é a interface, então não adianta nós discutirmos muito. Este é um recurso que eu gostaria de mostrar exatamente pela curiosidade dele. E aqui vocês podem ver, então, como que eu faria o restore, escolhendo um dia, num calendário, um horário específico para fazer aquele restore. Então, pessoal, tem aqui uma pergunta do Diego, que é em relação a quais são os provedores de serviço para que eu possa
subir os meus backups na nuvem. Hoje, só o Azure. Ele é o único provedor de serviços que eu tenho hoje para fazer isso. Eu não tenho outros provedores. Se você quiser, por exemplo, o que pode ser feito é contratar um serviço de terceiro com um software de terceiro, ou então usando algum recurso de cópia de storage mesmo, mas não especificamente. O link, vou postar sim. Eu vou postar aqui para o André, então, o link que eu coloquei. Ok? Este é o link que eu coloquei para vocês, que tem todas as documentações, tem uma série de documentos de como fazer backup. Eu também vou postar mais um aqui. Vou postar para vocês como pode ser procurado na internet. Então vocês podem procurar como portal MIVP com as palavras TechNet Wiki. Utilizando essas palavras, portal MVP TechNet Wiki, vocês conseguem então fazer e ver todos esses documentos que foram preparados para fazer toda a gerência e instalação do DPM, não só DPM, mas toda a família System Center 2012. Vladimir está fazendo uma pergunta. Hoje é muito complicado automatizar rotinas de restore com o Orchestrator, já que o DPM não tem essa funcionalidade. Alguma previsão? Sim. Você pode baixar, Vladimir. Hoje você tem como baixar o Integration Pack, estou digitando também aqui, para System Center 2012. O Integration Pack para System Center 2012, o novo, que saiu agora, ele permite que você faça isso. Então você consegue automatizar o restore e automatizar o backup. Ficou muito mais fácil de fazer do que era no DPM até o 2010. Até porque o Integration Pack anteriores não eram viáveis. Mas agora com o DPM 2012 e o Integration Pack do Orchestrator chamado OIP, é possível você fazer sim, ok? Então, pessoal, eu agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo mais uma vez e espero ver vocês em outras palestras também que estão ocorrendo aí